Olá, pessoal, começando mais um programa Reflexões Cotidianas. Antes de eu começar a falar, se inscreve no canal, né? Dá uma forcinha pro amigo. Se gostar do vídeo, dá um like. Se não gostar, dá um dislike, ou não faz nada. Mas eu hoje não vou falar de coronavírus. Hoje eu vou falar de política. E antes de começar, lembrando que nesse programa, nesse canal do YouTube, Reflexões Cotidianas, eu não estou aqui para defender político A, político B, doutrina A, doutrina B, pensamento A ou pensamento B. O meu objetivo aqui é fazer vocês refletirem. Hoje em dia está cada vez mais difícil da gente conseguir, nós que somos pobres mortais, eu estou longe do poder, não é? A gente conseguir fontes. Então, o meu método, e de novo, o meu método não é que. Não estou aqui para divulgar o meu método de formação de opinião, mas estou apenas para expor isso e fazer vocês refletirem. Em vez de eu ler o jornal A ou B, por vezes a gente não tem como fazer isso, eu não estou direto na fonte direta. Graças a Deus, hoje em dia, a gente pode, algumas coisas a gente pode ver diretamente. Nesse caso, e hoje eu vou abordar especificamente o caso da saída do Sérgio Moro, não é? A gente pôde ver o pronunciamento do Sérgio Moro, no qual ele fala a sua versão dos fatos, e o pronunciamento do presidente Bolsonaro, onde ele fala a sua versão dos fatos. Obviamente, uma pessoa apaixonada, né? E aí é uma coisa até engraçada, porque você vê aquela velha história de que o inimigo do meu inimigo é o meu amigo, né? Então, o Sérgio Moro, que foi tão criticado pela esquerda, hoje em dia tem gente da esquerda defendendo, falando, obviamente atingindo, dizendo que o Bolsonaro fez uma besteira, enfim, coisas do futebol, mais do mesmo. Mas não é esse o meu objetivo. De novo, o meu objetivo aqui é falar. Nós tivemos a oportunidade de ver diretamente da fonte, ou seja, da boca do Sérgio Moro, a sua razão para ter saído, e o presidente Bolsonaro apresentou o que ele, a versão dele dos fatos. Em qualquer coisa, isso é uma coisa, né, de novo, que a gente deve refletir sobre isso. Qualquer assunto, qualquer, não é política não, qualquer assunto, existe sempre a versão de A e a versão de B, não é? Eu sou o mais velho de uma família de 4 irmãos. Sempre havia uma briga entre um irmão e outro, né? Sou eu, meu irmão e 2 irmãs. Sempre havia uma briga entre 2 irmãos. E se a minha mãe fosse perguntar para o irmão A, quem começou a briga foi o irmão B. E o irmão B dizia que não, que foi o irmão A, né? Às vezes tinha uma terceira testemunha que podia dar a sua parte, né? Mas enfim, então em todo o caso sempre existem 2 versões, não é? Então a gente viu a versão do Sérgio Moro e a versão do Bolsonaro. Quem gosta muito do Bolsonaro vai acreditar cegamente no Bolsonaro. Quem gosta muito do Sérgio Moro vai acreditar cegamente no do Sérgio Moro. E aí eu quero dar um depoimento pessoal meu, tá? Não sei se todos sabem, mas eu sou filiado a Partido Novo. Aliás, eu tenho até que pagar a minha anuidade, porque eu trocou o cartão e eu acho que eles até me mandaram uma mensagem. Bom, fecha parêntese. Então, meu voto no primeiro turno foi no Partido Novo, né? No caso, era o candidato João Amoedo. Muitos amigos meus me pressionaram, que tem que dar Bolsonaro no primeiro turno. E eu não falava, gente, calma, eu vou votar com a minha convicção. A minha convicção é o Partido Novo, ele tem ideias, não é? E de novo, não é o que ele prega, é o que ele faz. Então, o que ele pregou, ele vem fazendo. Então, eu não tenho razão para mudar. Porém, no segundo turno, obviamente, eu não iria votar de jeito nenhum na esquerda e no PT. Eu já votei no PT, eu já fiz campanha, eu tenho estrelinha do PT, eu cantei Lula lá. Mas, realmente,
Hoje em dia eu vejo o mal que esse partido e a esquerda fez ao país. Mas isso para outra coisa, tá? Então, mas eu não sou um eleitor do Bolsonaro, muito menos um bolsomínio. Então eu me considero uma pessoa isenta, não é? Que obviamente tenho mais simpatia. Eu sou uma pessoa, me considero uma pessoa de centro, centro-direita, né? Mas eu não sou cego. O Bolsonaro tem várias qualidades, tem muitos defeitos, como todos nós. Todas essas pessoas que ficam reclamando, falando que o Bolsonaro é isso, que o Bolsonaro é aquilo, que é o filho, não sei, é miliciano, não sei o quê. Eu queria saber se todas essas pessoas que atacam o presidente Bolsonaro, se elas têm a sua ficha 100% limpa, não é? Aquela velha história do atire a primeira pedra. Todos nós temos alguma irregularidade no passado. E temos também, não é óbvio que se você for procurar, você vai achar irregularidades na família. Às vezes não é você foi uma pessoa sempre correta, mas um primo seu fazia alguma besteira, uma prima ou uma tia, não é? Então, vamos parar de novo e refletir. Será que a minha família é 100% ficha limpa? Ninguém nunca fez uma besteira? Ninguém nunca foi pego dirigindo bêbado, não é? E tomou uma multa? Enfim, alguma coisa nesse sentido. Essa é a primeira reflexão que eu queria que vocês fizessem. Bom, a segunda coisa é a seguinte. Então, eu estava voltando ao fim da meada. Quem gosta muito do Bolsonaro vai acreditar no que ele falou, viu? É isso mesmo e tal, não sei o quê. O Moro tinha que sair. E quem gosta muito do Moro está falando, obviamente, que o Bolsonaro acabou com o governo dele, o Moro não podia sair. Qual é a minha opinião? Eu não tenho opinião ainda. Eu acho que eu vi muito pouco, não é? Apenas uma declaração do Moro e uma declaração do Bolsonaro foi pouco. Eu procurei também ver, antes de fazer esse vídeo, eu procurei ver vários outros vídeos de pessoas que eram contra o Bolsonaro e de pessoas que eram a favor do Bolsonaro, para poder ver. Porque, obviamente, quem é contra o Bolsonaro vai fazer uma coisa, vai botar algumas coisas, eu só apresento fatos. Mais ou menos, né? Porque pode apresentar um fato ali, outro aqui, pode realmente ter um fato que seja desagradável. Vou até citar um, que foi um vídeo do Mamãe Falei, né, o Arthur, lá do Movimento Brasil Livre, né, em que ele mostra em que o Bolsonaro prometeu ao Sérgio Moro que ele seria ministro do STF na primeira oportunidade. E mais à frente, o Bolsonaro, talvez já com a relação um pouco já desgastada, falou: não, eu queria botar uma pessoa como ele, mas aí é que tá. Essa é que é a questão. É isso que eu digo que a gente tem que procurar fazer. Né? Ele botou um áudio do Bolsonaro, não foi um vídeo, mas foi um áudio, que áudio realmente as pessoas falam, mas era a voz do Bolsonaro. O Bolsonaro em campanha falando, em campanha não, já tinha indicado o Sérgio Moro, já estava eleito e tal, já tinha escolhido o Sérgio Moro como ministro e se comprometendo a colocá-lo como ministro do STF na primeira oportunidade, dizendo, obviamente, dizendo o óbvio, que ele indicaria e que ele teria que passar por uma sabatina no Senado. E mais à frente, uma outra declaração dele, falando: não foi bem isso, eu queria uma pessoa com o perfil dele, mas não especificamente ele. Não, ele mentiu. Ele fez o que um político muitas vezes faz, não é? De novo, Bolsonaro é infalível? Não é, não é. É um mito? Não, não é. Para mim, não. Não é? Muita gente gosta de chamar de mito, não sei o quê. Para mim, não. Ele é uma pessoa e ele é um político de não sei quantos anos. Então, ele sabe com quem ele está lidando. Né? Mas, então, como eu disse, eu não tenho. Para mim, não existe a opinião de quem é que está certo e quem é que está errado. Eu gostaria de deixar algumas reflexões aqui para que vocês possam pensar. Primeira, o governo Bolsonaro não é apenas o presidente Bolsonaro. Ele tem uma ala forte militar que dá sustentação ao governo dele. Tanto que tem muitos militares no governo, não é?
E eu não falo isso nem como uma coisa boa, nem como uma coisa ruim. Eu acho que isso é uma coisa normal. Ele é um militar, ele veio do meio militar, ele, como representante no Congresso, ele sempre defendeu os militares. Então, nada mais lógico do que ele colocar vários militares no governo, em posições que ele acha que a carreira militar vai proporcionar àquele cargo uma organização, uma disciplina, porque a carreira militar tem as suas coisas ruins, tem as suas coisas boas, como em qualquer lugar. Mas é inegável que todo militar é uma pessoa organizada, que sabe seguir procedimentos e regras. Então, num momento em que o país estava precisando passar por uma arrumação, botar os militares no poder democraticamente é uma coisa, pode ser uma coisa positiva. Pode não ser, só o tempo vai nos dizer. Enfim. Então ele tem essa base militar, não é? Quero crer que ele não acordou hoje de manhã e falou: quer saber de uma coisa? Vou fazer o que eu quero fazer ali na Polícia Federal e o Moro que se dane. Não. Isso, obviamente, que foi tratado com a base. Se não foi, nos próximos dias nós vamos ver realmente o presidente saindo do governo. Ele vai acabar renunciando. Porque a base militar, se não sustentar o governo dele, ele perde. Todo mundo diz, já acabou o governo Bolsonaro com a saída do Moro. Não, não creio. Então, muitos estão dizendo que a saída do Moro foi uma condição para que o Centrão volte a indicar cargos e o governo Bolsonaro possa ter alguma governabilidade. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Ah, mas então, você acha que é isso mesmo? Não sei. Isso a gente vai ter que ver. Não é? Eu não, de novo, estou muito longe da verdadeira fonte para poder saber. Então, seria, na minha opinião, né, isso, de novo, na minha opinião, né, o que eu quero é que vocês reflitam e vejam, não se baseando, não terceirizem a sua opinião, ok? Procurem ver de várias fontes a favor e contra, nesse caso, fontes que são mais simpáticas ao Moro e fontes que são mais simpáticas ao Bolsonaro, para que você possa possa juntar tudo isso aí num caldeirão, misturar e com isso sair a sua opinião. Então, várias coisas que podem acontecer de agora em diante. Uma possibilidade é uma possibilidade. E se essa possibilidade se concretizar, realmente, aí vou poder crescer, passar a ser um crítico contumaz do governo Bolsonaro, que é o governo leiloar cargos em troca de favores do Congresso. Não é? E, apesar de eu passar a ser um crítico, eu até vou entender que, por vezes, você tem que engolir sapo, desde que não seja barbudo, você tem que, às vezes, engolir um sapo para poder dar governabilidade e fazer o país ir para frente. Mesmo assim, eu serei crítico, porque não foi nisso que eu votei. Eu votei num plano em que realmente ele seria independente e que ele tocaria o governo sem troca de favores e, principalmente, prejudicando o combate à corrupção. E agora eu vou fazer um flashback rápido. Quando eu fui votar no segundo turno, uma das grandes razões de eu votar no presidente Bolsonaro, porque, bom, na esquerda eu não votaria, mas eu poderia ter votado em branco, não é? Mas eu votei no presidente Bolsonaro porque, na minha cabeça, votar no presidente Bolsonaro significaria não acabar com a Lava Jato, de acordo com as promessas de campanha. Então, era uma das grandes razões. Nem existia a questão do Moro. O Moro, se vocês recordem bem, podem buscar na internet, ele só foi convidado depois do presidente eleito. Foi em novembro. As eleições foram em outubro e em novembro o presidente recebeu o Sérgio Moro na sua casa, na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, e fez o convite a ele para ser o ministro da Justiça.
Então, a primeira consideração era essa questão da ala governista, da ala militar, dar o apoio a essa saída do Sérgio Moro, ok? Se isso se concretizar, se isso for verdade, se ele tem o apoio, né, então mostra que eles sabem de alguma coisa que a gente não sabe, tá? Não se esqueça que o chefe da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, é militar. Então, o presidente pode ter acesso a informações através do Exército, dos serviços de inteligência, tanto do da ABIN como os serviços de inteligência do Exército, a informações que ninguém sabe, ninguém tem, nem mesmo o Sérgio Moro. Então, ser leviano e dizer que ele errou ao tirar Sérgio Moro, eu não chego a esse ponto. É ele quem escolhe os ministros dele, ele tem o direito de mandar ministro embora, não é? As razões pela qual ele mandou, talvez a gente nunca saiba, ok? Então, e dito isso de uma pessoa que admira muito o Sérgio Moro, eu admiro muito o Sérgio Moro. Não estou defendendo o Bolsonaro. Amanhã ou depois podem surgir novos fatos que mostrem que ele errou gravemente em ter feito isso. A segunda reflexão, eu já falei, é a questão do Centrão. Isso a gente tem que ver com o passar do tempo, porque ver uma notícia na imprensa, a imprensa está toda contra o presidente, com raríssimas exceções, não é? Seja pela razão que seja, a imprensa sempre criticou duramente o governo. E quando o governo faz coisas positivas, eu, por exemplo, só sei de coisas positivas do governo por duas fontes. Uma em grupos de WhatsApp, onde tem uma maioria de simpatizantes do governo. E a outra, quando eu vejo lá, aí eu procuro no YouTube, vou procurar informações que corroboram aquela informação de coisas boas que o governo fez. Na imprensa, eu praticamente não vejo. Não vejo, eu só vejo coisas ruins. Nós temos visto os nossos programas aqui do coronavírus. Ninguém está mostrando em que mortes por 1 milhão, o Brasil é um dos mais baixos índices. Ok? Mortes por 1 milhão. Numa doença viral que se transmite pela população, isso significa muito. Ah, Ed, mas tem uma subnotificação. Mesmo com subnotificação, a diferença entre o Brasil e os Estados Unidos em mortes por milhão é grande. E olha que Estados Unidos, que é o lugar que tem o maior número de mortes absoluto, número absoluto, não é? Sem ver essa questão estatística de mortes por milhão, tá? Ele em mortes por milhão é melhor que Espanha e Itália. Então, essas distorções da imprensa é que fazem com que eu não procure me basear em informações da imprensa. Quando eu vejo alguma informação na imprensa que eu acho que pode ter um fundo de verdade, eu vou pesquisar para ver se eu consigo encontrar uma outra fonte ou se é uma declaração de fulano, beltrano, cicrano. Eu procuro no YouTube um vídeo que mostre essa pessoa falando para ver se o que ele falou é aquilo mesmo ou se estão distorcendo. E por vezes a pessoa fala 15 coisas positivas e uma negativa. Ou seja, numa coisa ela dá uma escorregada, fala uma coisa imprópria. E aí na imprensa sai a coisa imprópria. Esse é que é o problema. É aí que eu quero que vocês reflitam. Será que agora, estão falando até de impeachment do presidente. Agora virou moda, né? Toda hora que é impeachment, impeachment, impeachment. Gente, eu tô tranquilo. Se quiserem tirar o presidente Bolsonaro, vai entrar o general Mourão. Se quiserem fazer isso, por mim, acredito eu que o país vai continuar a melhorar. E a gente vai continuar a ter um combate à corrupção, que para mim são as coisas mais importantes, né? Quer dizer, para mim uma coisa tem a ver com a outra. Você combatendo a corrupção, o país melhora. Então, é uma coisa séria. Finalmente, eu vou dar apenas as minhas primeiras impressões sobre o que aconteceu nesse episódio. Para mim, faltou jogo de cintura de ambos os lados.
Eu vou citar apenas um exemplo, e eu já fui diretor durante muito tempo, várias vezes eu discuti com meus subordinados, e eu passava a desconfiar de um subordinado meu a hora em que eu pedia uma coisa para ele e ele não fazia. Se eu pedir uma coisa para um subordinado meu, eu quero que essa coisa seja feita. No mínimo, ou no máximo, eu quero que ele conteste o que eu estou pedindo. Se ele contestar para mim, falar, eu não quero fazer isso por isso, isso e isso, a gente vai conversar e eu vou chegar numa conclusão. Se no final da conversa eu achar que a coisa tem que ser feita, eu sempre falei isso para todos os meus subordinados. Eu quero que ela seja feita. Por quê? A responsabilidade maior, não é? No caso eu era diretor de um departamento, a responsabilidade maior desse departamento é minha. Então, se eu não estou convencido de que a sua maneira de fazer as coisas é a melhor e que a melhor maneira de fazer as coisas é a minha, eu quero que seja feito da minha maneira. E aí, amanhã, eu vou ou ficar com o bônus de ter tomado essa decisão ou com o ônus de ter tomado essa decisão. Tá? Se eu pedir para fazer uma coisa e for convencido de que aquele não é o melhor caminho, perfeito. A decisão continuou sendo minha. Eu decidi acatar a ordem desse... meu Deus, como é que é? A opinião, na posição desse meu subordinado. Não é? Mas sempre, quando existe um chefe, é a posição do chefe que tem que ser acatada. E algumas coisas que o Bolsonaro falou me tocaram muito nessa questão da investigação do crime, do atentado contra ele. Um ponto bem interessante, a investigação do filho dele. Veja bem, gente, foi publicada uma lista, não é, dos gastos, como é que eu vou dizer, suspeitos de parlamentares, de vários parlamentares, acho que aqui do Rio de Janeiro. Acho que foi daí que surgiu tudo. Não é? O Carlos Bolsonaro era o 13º, 14º, acho que por ironia, acho que ele era o 13º, né, que era o 13, nessa lista. Obviamente, como o presidente estava sendo eleito, a imprensa, de novo, não é? Principalmente a Globo, que tem um problema seríssimo nas mãos, se o Bolsonaro chegar a 2022, que é a renovação da concessão da licença deles, tá? E não é questão de que o Bolsonaro vai revogar a licença deles, não renovar a concessão, por eles atacarem o presidente, não é isso. A questão da renovação está condicionada a pagamento de impostos que a Globo tem sonegado. Essa é a informação que eu tenho. Pode ser que eu esteja errado, mas essa é a informação que eu tenho de várias fontes, enfim. Tá? E esse problema, e aí por isso faz sentido, não é? Poxa, você atacar o cara que pode acabar com o teu negócio. Melhor você desacreditar o cara, né? Então, obviamente que hoje em dia, com as redes sociais, não adianta a Globo falar, o Bolsonaro falou isso. Eu vou no YouTube e vejo se o Bolsonaro realmente falou aquilo que a Globo falou que ele falou. E de tanto ver distorções, é que eu parei de assistir a Globo. De vez em quando eu vejo uma notícia, de novo, como eu falei, eu vejo aquela notícia, eu comparo com outros veículos de comunicação a mesma notícia e procuro, se for possível, ver, se a notícia for a respeito de uma declaração, ver se eu encontro essa declaração. Tá? Então, só para terminar, porque esse vídeo já está ficando muito longo. O ponto que eu queria falar realmente é o seguinte. Em um determinado momento, Sérgio Moro falou que uma das razões dele ter saído era que o presidente Bolsonaro queria ter as informações da Polícia Federal todo dia, saber o que estava acontecendo, etc. e tal. Ok. Quando o Bolsonaro fez a fala dele, ele falou que ele pediu ao Sérgio Moro, repetidas vezes, que ele queria um relatório diário das atividades da Polícia Federal. Ora, nesse ponto, faltou um pouco de flexibilidade para o Sérgio Moro.
Porque ele querer um relatório de um governo do qual ele é o chefe, para mim é a coisa mais natural do mundo. O que o Sérgio Moro poderia ter combinado com a Polícia Federal era de todo dia apresentar um relatório bem simples, não é? Sem detalhes. Se o presidente começasse a querer detalhes, aí ele poderia falar: presidente, está errado o senhor querer se meter no trabalho da Polícia Federal. O senhor me pediu um relatório, o relatório está aqui. Agora, o presidente querer que se vá a fundo nas investigações do atentado a ele, eu acho totalmente normal. Eu já tive que dar ataque de pelanca quando eu era chefe, quando eu sabia que o projeto A era mais importante do que o projeto B, e eu via a minha equipe se concentrando mais no projeto B do que no projeto A. Podia até ser que tecnicamente o projeto B fosse tão importante quanto o A, ou até mais, mas eu sabia que o projeto A era o que tinha mais visibilidade. E, portanto, a gente tinha que fazer o projeto A funcionar da melhor maneira possível. O projeto B, ninguém estava prestando atenção e a gente poderia fazer um pouquinho depois. Se ele atrasasse um pouco, não ia dar tanta dor de cabeça para o nosso departamento quanto o projeto A. Então, se você já trabalhou, já foi chefe de algum departamento, já teve que lidar com esse tipo de questão, você começa a entender um pouco mais a fala do presidente e a falta de flexibilidade do Sérgio Moro. Por outro lado, o presidente, obviamente, também teve uma falta de flexibilidade, porque ele poderia não ser tão direto e simplesmente falar: olha só, me dá um relatório, bababá, não sei o quê. Enfim, conversar melhor, não é? Pode ser que ele não tenha tido, ele não é uma pessoa muito, como é que eu vou dizer, não é diplomática, polida, não é? Ele é um cara meio grosso mesmo, meio bronco, ele é militar, capitão do exército, o que você quer, né? Não estou desculpando, não é que ele possa ser grosso com todo mundo, não. Tanto que eu estou criticando, é uma crítica que eu estou fazendo a ele. Ele poderia ter levado isso de uma maneira melhor, não é? E a outra questão também, que é uma crítica a ele, obviamente, dá para notar, é a questão do ego, né? E o ego aí, de novo, foi um choque de ego dos dois. Os dois tiveram o seu ego, digamos assim, arranhado. E, obviamente, quando duas pessoas que entram numa disputa de ego, a pessoa que está numa posição hierárquica mais alta geralmente vai ganhar. Isso, né, é normal. Quando a disputa é de ego, não é? Se a disputa for uma disputa em que haja uma questão técnica envolvida, aí pode até ser que a pessoa de hierarquia maior perca, não é? Mas, normalmente, a pessoa que tem uma base mais sólida é a pessoa que ganha. É isso, gente. Eu queria só que vocês refletissem sobre tudo isso, principalmente a questão de ficar acreditando piamente no que sai na imprensa, porque, infelizmente, eu já tive inúmeras provas. De novo, a minha ideia aqui é trazer uma reflexão para você. Faz esse exercício. Pega algumas notícias, principalmente as de política, né? As de economia são dados, fatos, não é? Mas pega umas notícias dessa de política, principalmente uma notícia. Pega aí, ó, faz né, nos próximos dias, pega algumas notícias que. O presidente falou isso assim, assim, ou o ministro falou isso assim, assim, ou fulano falou isso assim, assim. Procura lá no YouTube, né, que você vai ver, você vai descobrir uma fala a fala do ministro que a imprensa colocou lá como ele tendo dito isso assim, assim. Vê o vídeo, vê se ele falou isso mesmo. Fora a questão da manchete. Muitas vezes a manchete fala uma coisa e lá no texto já não é bem assim quanto está na manchete, né? Aquela velha história do cachorro faz mal à criança.
E aí quando você lê a reportagem, fala, fulano de tal, de 12 anos, comeu um cachorro quente, passou mal. Então, a manchete te faz pensar uma coisa e depois quando você vê no texto é outra. Então, façam isso. Dá um like se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e principalmente reflitam. Reflexões cotidianas. Até logo.